Olá, aluno. Mais uma vez estamos aqui presentes, né, para a nossa aulinha. Nós paramos na correção de exercícios e hoje nós vamos entrar em mais detalhes a respeito da nossa cinemática, tá? E aí a gente vai ver qual é o objetivo principal da cinemática em meio a tudo isso, ok? Mas antes, eu gostaria de lembrar, né, que para a gente ver a trajetória, tá, a gente precisa de um referencial. E o objeto, né, que está se movendo nessa trajetória só pode ocupar um ponto. É o que a gente chama de ponto material. Ele é sinônimo de partícula, tá? Então, ponto material é a partícula, tá bom? Então, o fato do objeto ser considerado um ponto material significa que ele só vai ocupar um ponto na trajetória. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Quer ver? O mesmo exemplo ele pode ser considerado ponto material ou não. Veja só, eu tenho um ônibus que vai sair de Brasília e vai chegar no Rio de Janeiro pela BR-040, tá? Então ele vai sair de Brasília, vai chegar no Rio de Janeiro, BR-040. O tamanho do ônibus, neste caso, é indiferente. Não tem sentido eu falar assim, o piloto terminou, o motorista, enfim, terminou a viagem antes do último passageiro lá. Não tem sentido eu falar isso. Tá? Todos saíram de Brasília e chegaram ao Rio junto. Por quê? Porque o tamanho do ônibus em relação à trajetória como um todo é desprezível, o tamanho é desprezível. Esse é o conceito de ponto material. É quando eu posso desprezar as dimensões, tá? Quando eu posso desprezar as dimensões, eu vou ter um ponto material. Dimensões são os tamanhos, né? Tá? Agora, veja só, esse ônibus na viagem, beleza, tem um carro que é ultrapassá-lo. O tamanho do ônibus importa? Importa. Na hora que o carro for ultrapassar esse ônibus, o tamanho importa, tá? Então, nesse caso, a gente faz a definição do ônibus ser um corpo extenso, tá? Então, o corpo extenso tem os tamanhos, né, tem as dimensões importantes na hora de eu avaliar. Vamos só fazer um exemplo aqui de corpo extenso? Imagina aqui que eu tenho uma ferrovia, tá? Então essa aqui é a minha ferrovia, tá? Vou fazer essa ferrovia um pouco mais reta assim, bonitinha, né? Tá? E essa ferrovia tem um túnel. Então tem um túnelzinho aqui nessa ferrovia, tá? E aí vai vir um trem. Se você é de Minas, tá vendo esse vídeo, né? Um trem aqui, nesse caso, é um trem mesmo, tá? Que solta fumacinha, ou então um trem elétrico, tá? É um meio de transporte que eu tô falando, beleza? Então vamos lá. O trem vai entrar aqui nesse túnel, tá? E ele tem um tamanho, vamos chamar aqui de L, tá? Ele até continua para fora do desenho aí, tá? Um tamanho considerável, tá? Vamos supor que eh, esse túnel tem aí 3L, tá? Ele seja 3 vezes maior que o trem, beleza? Então as comparações aqui são razoáveis, né? Beleza? Aí eu quero saber qual é o tempo para que o trem possa completar a travessia do túnel. Quando eu falar completar a travessia, eu tenho que marcar o tempo desde o instante em que ele começa a entrar no túnel, que é esse instante aqui, tá? Até o instante em que ele sai completamente do túnel. Então veja que o meu ΔS, neste caso, é de 4L. Por que 4L? Porque são os 3 L's do túnel mais o L aqui, ó, que tem que completar do trem, tá? Então o tamanho do trem importa. Então eu faria o quê? Velocidade média seria ΔS sobre ΔT, né? O ΔS nesse caso seria 4L, que é o tamanho do túnel mais, né, o último vagão terminando a passagem pelo túnel. Beleza? Tranquilo? Então, neste caso, o ΔS seria de 4L. Então, eu teria que somar
o tamanho do túnel com o tamanho do trem. Agora veja, se eu tiver nessa mesma situação, uma moto. A motozinha aqui, né, tal, motinha, beleza? Eu tenho essa moto. E essa moto aqui tem tamanho de L sobre 100. Não é L sobre 100 não. L sobre 100 é muita coisa. L sobre 30. Ou seja, quantas vezes ela é menor do que esse túnel? Muitas vezes, né? Então o tamanho da moto não importa. Tá? Então eu iria desprezar o tamanho da moto e iria aqui, para o caso da moto, usar o ΔS igual a 3L mesmo. Tá bom? Beleza? Então, se a moto for 30 vezes menor do que o trem, tá? Aí eu teria apenas o ΔS de 3L. Então, neste caso, a moto ela é um ponto material. É um ponto de matéria, ponto material. Tá? É uma abstração física. A matemática não existe isso, ponto material na matemática. Tá? Ponto não tem dimensão. Lá os matemáticos vão sofrer com essa ideia de ponto material. Mas para a física funcionar, criou-se essa abstração, esse conceito físico de ponto material, de partícula. Tá bom? Beleza? Então, essa é a diferença do ponto material com corpo extenso. Corpo extenso, o tamanho vai importar. Tá? Beleza. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar o seguinte: suponha determinado movimento. Então, eu tenho aqui a trajetória S e tal, tenho ela marcada, S1, S2, S3, né? Cada ponto aqui, e meu objeto vai escrevendo posição S1 no tempo 1, posição S2 no tempo 2, posição S3 no tempo 3, e assim sucessivamente, tá? Aí eu te pergunto, o meu objeto, a minha partícula em movimento aqui, ó, neste caso, ele pode estar em duas posições ao mesmo tempo? Não, né? Cada instante, ele está em uma posição. Isso é o que a gente chama de relação unívoca entre posição e tempo. Ele não pode ter duas posições para o mesmo instante. Não pode. Isso aqui não pode. Tá? Ele só pode ocupar uma posição para cada instante. É uma relação unívoca entre posição e tempo. Mas ela é unívoca entre tempo e posição? Ele pode estar na posição, sei lá, S1 em tempos diferentes? Pode. Né? Se ele for até o S3, voltar até o S1. Então, ele passa pela mesma posição em tempos diferentes. Então, a relação de tempo e posição não é unívoca necessariamente. Pode ser que seja? Pode, mas não é o caso, necessariamente. Eu não preciso garantir isso. O que eu posso garantir de verdade é, para cada instante, ele só pode ocupar uma posição. Ele não pode ter duas posições no mesmo instante. Então, quando há essa relação unívoca entre posição e tempo, eu vou dizer que a posição é uma função do tempo. Tá? E essa posição como função do tempo é justamente o objeto final da cinemática. Se você conhecer esse objeto aqui, ó, qual é essa função, você terminou a cinemática daquele movimento. O grande lance de fazer cinemática é encontrar essa equação, essa função, posição pelo tempo. Tá? Por isso que você decorar aquelas equações, né, de cinemática são tão importantes, porque elas representam a cinemática do seu movimento. Tá? Então eu preciso saber posição em função do tempo. Beleza? Isso é fazer cinemática. Show de bola? Então vamos para o nosso exemplo aqui, ó, né? Então, ó, eu vou fazer um quadrinho aqui, ó. S em metros e o tempo em segundos. Então, no tempo 0, eu vou dizer que ele está na posição 1 metro, no tempo 1, eu vou dizer que ele está na posição 3 metros, no tempo 2, ele 5 metros. Estou supondo, exemplo. No tempo 3, ele está na posição 7, no tempo 4, 9, no tempo 5, 11, no tempo 6, 13, e assim
sucessivamente, tá? Ele tem essa regularidade na variação da posição, tá? Quando você observa esse tipo de movimento regular na variação da posição, o que você pode afirmar sobre a velocidade? Lembra? A velocidade, ela mede a taxa de variação da posição no tempo. Se ele varia para um intervalo de 1 segundo, não importa qual segundo eu pegar aqui, o mesmo ΔS, então eu vou dizer que essa velocidade é constante. Quer ver? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Qual seria a velocidade média entre uns instantes 0 e 1? Isso seria ΔS entre 0 e 1 sobre o ΔT entre 0 e 1. Né? Beleza? Então, vamos lá. ΔS entre 0 e 1 é o S no ponto 1 menos o S no instante 0. Tá? E aqui o ΔT é 1 menos 0 mesmo. Beleza? Pela tabelinha aqui, a gente vê que o S no instante 1 é 3 e o S no instante 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre 1, né? Porque 1 menos 0 dá 1. Beleza? 2 metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque a posição está em metros e o tempo em segundo. Metros por segundo. Tá? Então, veja aqui, posição em metros, tempo em segundo, a unidade tem que ser metros por segundo. Beleza? Vamos pegar aqui, ó, velocidade média entre, vou aloprar aqui, ó, 1 e 7. Isso é o ΔS entre 1 e 7 sobre o ΔT entre 1 e 7. Tá? Então, vamos lá. É o S de 7 menos o S de 1 sobre 7 menos 1. Quem é o S de 7? Pela tabela é o 15. Quem é o S de 1? Pela tabela é o 3. 7 menos 1 dá 6. Então, isso aqui é 12. 12 sobre 6, 2 metros por segundo. De novo. Por que deu de novo 2 metros por segundo? Por que deu de novo 2 metros por segundo? Porque eu estou dizendo que se o movimento obedece essa tabelinha aqui para sempre, ele tem uma variação da posição constante para determinado intervalo de tempo. Veja que em 1 segundo, não importa qual é o 1 segundo, ele sempre vai variar 2 metros. É o que está dizendo aqui. Ó. A cada segundo ele varia 2 metros. A cada segundo ele varia 2 metros. É o que está dizendo essa velocidade média. E qualquer intervalo que eu escolher sempre vai dar 2 metros por segundo. Neste movimento. Tá? Se eu escolher um intervalo de 2 segundos, ele vai variar 4 metros. Se eu escolher um intervalo, sei lá, de 4 segundos, ele vai variar 8 metros. Então, essa taxa de variação para este movimento é constante. Tá? Então, a taxa de variação da posição neste movimento, no intervalo de tempo, é sempre a mesma. Então, a gente observa que isso representa um movimento de velocidade constante. Ou seja, esse A de cabeça para baixo aqui significa qualquer que seja, tá? Para tudo. Qualquer que seja o intervalo de tempo que eu pegar, a velocidade média não muda. Ou seja, se ΔT1 é diferente de ΔT2, se eu pegar 2 intervalos de tempo diferentes, eu vou ter a velocidade média no ΔT1 igual à velocidade média no ΔT2. Esse é o típico caso de movimento de velocidade constante. Tá? Então, naquele movimento que a gente veio estudando, da viagem de Brasília até o Rio e tal, não sei o que a gente calculava a velocidade média, o que estava acontecendo? Eu estava pegando aquele movimento, calculando apenas um valor de velocidade e dizendo que aquela velocidade representava o movimento. Só que eu sempre fazia ressalva, pessoal, essa aproximação é grosseira, ela não é bem assim, ela não vale exatamente isso. Pode ser que tenha pontos na trajetória que ele tenha parado, pode ser que tenha pontos na trajetória que ele tenha sido acima dessa velocidade, mas a velocidade média me dá uma visão global do movimento.
Então, o grande papel da velocidade média é aproximar o movimento para esse caso aqui, ó, de velocidade constante. A aproximação é boa? Não, nem sempre. Nem sempre. Mas é uma aproximação suficiente para um início de estudo? É. Tá? E esse movimento que tem velocidade constante recebe um nome especial, que é movimento uniforme. Então, o movimento uniforme é aquele em que a velocidade é desenvolvida de forma constante. Tá? Eu posso dizer que o repouso é um movimento constante? É um movimento uniforme, perdão? Ah, pessoal, a velocidade é zero, né? Zero não muda, zero é constante, velocidade, então, constante. Mas como é que eu vou chamar de movimento uniforme o repouso, se o repouso não é movimento? Tá? Então, o repouso é um caso particular. Ele tem a velocidade constante igual a zero, porque ele não muda a posição, tá? E aí eu não vou considerar isso como movimento uniforme. O movimento uniforme tem que ter velocidade diferente de zero. Tá bom? Então, neste caso aí, tá? Eu vou ter o movimento uniforme, nesse nosso exemplo. Por que eu vou ter movimento uniforme? Porque a taxa de variação da posição no tempo é sempre a mesma, não importa o intervalo que eu pegar. Tá bom? Beleza? Então, por hoje é só essa aulinha aí, tá? Para vocês. E aí a gente vai continuar na próxima aula com outro tema aí da cinemática. Beleza? Aprofundando cada vez mais essa noção aí. Show de bola? Então, pessoal, fica com Deus aí, bons estudos. A gente vai se ver em breve, se Deus quiser.